Pois é, a ministra Marina Silva mencionou aí entre os órgãos ambientais e os órgãos de fiscalização, de controle, mencionou o IBAMA. E a gente está aqui com a gente ao vivo, justamente com o presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho. O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Rodrigo, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria, em primeiro lugar, que você fizesse para a gente, por favor, uma avaliação sobre esses pontos, os vetos que foram derrubados hoje pelo Congresso na lei ambiental. Bem, antes de mais nada, é um prazer estar falando com vocês. Para todos aqueles que trabalham com o meio ambiente, hoje é um dia muito triste, é um dia para reflexão. O Brasil, ele se orgulha, a gente se orgulha de ter um patrimônio natural, uma grande biodiversidade. Nós temos ainda a metade do nosso território coberto por vegetação nativa. A gente tem centenas de povos indígenas, populações tradicionais. Nós temos 17% da água doce do mundo. A gente tem uma legislação ambiental bastante razoável e que está sendo dilapidada. Hoje nós aprovamos, por exemplo, com a queda do veto, dos vetos do licenciamento, nós aprovamos que 95% do licenciamento ambiental do país, de 80% a 95% do licenciamento ambiental do país, passa a ser autodeclaratório, que é mais ou menos o volume de licenças que a gente tem de pequeno e médio porte no Brasil. São licenças que não terão mais nenhuma análise técnica. Serão licenças feitas pelos próprios empreendedores. De 80% a 90%, Agostinho? De 80% a 90%, é isso? Sim, de 80% a 90% do licenciamento, e aí isso inclui quase toda a atividade industrial do país, praticamente quase toda. É muito pouca atividade industrial no país que tem estudo de impacto ambiental. Quase toda a mineração do país entra nessa conta. E licença autodeclaratória é a mesma coisa de você ir numa farmácia e você mesmo preencher a tua receita. Ou um outro exemplo, você confiaria entrar num avião comercial que o piloto, ele mesmo emitiu a sua licença para pilotar o avião. O licenciamento ambiental no país, ele não é uma atividade cartorária. Eu entrego o documento e pego a licença no final do corredor. Não. O licenciamento ambiental pressupõe uma análise técnica rigorosa para avaliar riscos de emergências, riscos de vazamentos, se os equipamentos de controle ambiental são suficientes para controlar a poluição. E tudo isso está sendo jogado fora. No caso específico do IBAMA, a maior parte do licenciamento é licenciamento de grandes obras e empreendimentos, com estudo de impacto ambiental, então não entra na licença autodeclaratória, porém, a nova lei ela acaba agora com os impactos indiretos, que muitas vezes são maiores que os diretos, como, por exemplo, na construção de uma rodovia. Ela limita demais a possibilidade da gente consultar os afetados, notadamente populações indígenas e quilombolas. O veto da Mata Atlântica ele enfraquece demais a conservação da Mata Atlântica. Nós vamos ter o aumento significativo do desmatamento da Mata Atlântica por conta disso. Então tem muita coisa séria aí em jogo. Felipe, você tem perguntas para o presidente do IBAMA? Tenho várias. Eu queria começar pelo seguinte. Presidente, boa noite primeiro. Eu trabalho aqui no Congresso, lido com político, com deputado, com senador o dia todo, e uma coisa que eles sempre me dizem é que meio ambiente não decide voto. Que nem no Rio Grande do Sul eles falam que passou por tudo que passou, na eleição não foi decisiva para a questão ambiental para voto. E o que eles também dizem aqui é que, se você for ver, os deputados da Ruralistas, eles são a bancada mais forte aqui. Tem 513 deputados, 303 são da bancada ruralista e 50 senadores e 81. Ou seja, eles têm força para aprovar o que eles querem. E como é que muda essa situação num país em que a questão ambiental não é levada em consideração? O que vocês imaginam o que vocês esperam para o futuro se continuar essa situação e como é que muda isso?
Bem, eu acho que a questão política eu não vou comentar, mas as pessoas precisam entender que os desastres ambientais, os desastres climáticos, tendem a se agravar significativamente, independente da lei agora do licenciamento, por conta das mudanças climáticas. Os temas ambientais estão batendo na porta da população. Diversas pesquisas têm sido feitas mostrando o quanto a população também já está preocupada com esses temas, notadamente das mudanças climáticas. E agora, obviamente, com essa flexibilização gritante do licenciamento ambiental, né, deixando cada estado, cada ente criando suas próprias regras, seus próprios parâmetros, tirando o poder do Conselho Nacional do Meio Ambiente, tirando a possibilidade dos mais fracos, mais vulneráveis, dos indígenas, quilombolas serem ouvidos, tirando a possibilidade da gente fazer análise técnica. A tendência é que desastres como Mariana e Brumadinho se proliferem, né, desde vazamentos de carga tóxica que vão para os rios, que matam os peixes, até mesmo o desmatamento da Amazônia. Então, assim, as pessoas precisam entender que não é uma questão de voto, as pessoas precisam ter coerência. Existe um agro, né, foi falado da bancada do agro, existe um agro no país hoje, super moderno, preocupado com o meio ambiente, e que não está de acordo com o texto desse projeto, não. Tem um agro que bate aqui na minha porta do IBAMA todo dia, que quer o cara analisado, que quer o cadastro ambiental rural validado, que está fazendo aplicação de bioinsumo em vez de agrotóxico químico, que está fazendo integração lavoura-pecuária-floresta, agricultura regenerativa, rotação de pastagem. Então, assim, tem um outro agro muito preocupado com o meio ambiente, com sustentabilidade, e que também está incomodado com essa situação de hoje, né? Simplesmente dizer, olha, o agro não precisa mais de licença ambiental, é um dos artigos, né? A agricultura agropecuária não vai precisar mais de licença ambiental. Mas uma coisa é você licenciar uma plantação, outra coisa é você licenciar, por exemplo, uma pecuária totalmente intensiva, como uma suinocultura, um grande abatedouro, coisas desse tipo. Então, assim, não dá para a gente generalizar, não dá para a gente colocar todo mundo na mesma situação, mas mesmo entre setores bastante conservadores, como é o caso do agro brasileiro, tem muita gente preocupada hoje com o meio ambiente, né? Se não tiver mais chuva, se a Amazônia continuar sendo desmatada, não tem água na agricultura brasileira, né? Nós estamos vendo perdas sucessivas de produção agrícola, de safra, como a gente teve no próprio Rio Grande do Sul. O próprio Rio Grande do Sul, que sofreu com cheia, também sofreu com seca, né? Então, assim, para nós é um motivo de bastante preocupação o que foi aprovado hoje. Olha, sobre esses vetos do Congresso, a derrubada desses vetos no Congresso, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, falou também aqui ao UOL sobre os próximos passos do governo Lula. Segundo Gleisi, a judicialização sobre os vetos vai ser estudada. Vamos ouvir. Então, agora nós temos que esperar a devolutiva do Congresso, dessa votação, avaliar com o Ministério do Meio Ambiente, eu já falei com a ministra Marina Silva, conversar com a Casa Civil, com o nosso jurídico, para ver o que nós podemos fazer para corrigir o curso dessa situação. Nós não podemos ficar sem uma legislação de licenciamento ambiental. Então, com certeza, a gente vai ver o que é possível fazer por decreto, enfim, por uma legislação que seja por parte do Executivo, né, decreto, portarias, eu acho que é muito pouco, e vamos estudar, inclusive, a possibilidade da judicialização dessa matéria, pela importância e relevância que ela tem para o Brasil. Rodrigo, além dessas providências que o governo está mencionando, a possibilidade, inclusive, de judicializar essa questão, dar mais estrutura para o IBAMA, dar mais agilidade nos processos de licenciamento ambiental, isso também não seria um ponto importante para quebrar as resistências à questão do licenciamento aqui no Brasil? Bem, vamos lá. Eu estou licenciando hoje 4.140 empreendimentos e o que eu ouço dos empreendedores é que eles querem segurança jurídica. Com uma lei como essa, que vai acabar sendo judicializada, se não pelo governo, pela sociedade civil, por partidos políticos, isso não garante segurança jurídica para ninguém.
O IBAMA emitiu, nos últimos 3 anos, 1.600 licenças. De fato, a gente tem algumas situações complicadas no Brasil. A maior parte dos órgãos ambientais tem uma estrutura aquém da necessária. No caso do IBAMA, a gente acabou de receber mais 100 servidores na área do licenciamento ambiental. Nós acabamos de fazer concurso, já tomaram posse, estão em fase de treinamento. Nós temos problemas ligados à qualidade de projetos e estudos. A maior parte das obras que estão inacabadas, obras paralisadas no país, não é por causa do licenciamento. O licenciamento foi feito para que essa obra começasse, mas projetos muito mal feitos, estudos muito mal elaborados e que acabam prejudicando depois a análise. Além disso, a gente também tem uma outra realidade, que é a realidade do Brasil, que não dá para pôr culpa na legislação. O Brasil é um país mega diverso, é um país que tem 6 biomas terrestres, mais um rico bioma marinho. O Brasil tem rios continentais, como é o caso do Rio São Francisco, Rio Paranaíba, Rio Amazonas, a Bacia do Prata, Rio Paraguai. Então, assim, existem questões que precisam ser levadas em conta, né? A própria sensibilidade social das comunidades que vivem muitas vezes são afetadas por esses empreendimentos. Então, assim, o licenciamento ambiental ele não veio para atrapalhar. O licenciamento ambiental existe para colocar um equilíbrio entre o desenvolvimento e a sustentabilidade. E eu estou muito preocupado também com essa questão da segurança jurídica, porque tem empreendedor que não vai aceitar ter uma licença que não teve análise técnica. Tem empresas que trabalham com material perigoso, com risco real de um acidente, de uma situação de emergência, e que vai querer uma licença completa, né? Sem contar o risco, obviamente, da gente ter uma paralisação de setores de licenciamento, enquanto, obviamente, essas questões de judicialização não forem resolvidas. Felipe. Gente, como eu falei, eu lido muito aqui com o pessoal da política. Quando foi votado em primeiro turno, quando foi votada na Câmara, melhor dizendo, esse projeto de licença ambiental de mudança, foi distribuído para a imprensa um documento de 98 entidades do setor produtivo dizendo que as regras ambientais elas dificultam o investimento. E tem bastante deputado de áreas dessa, eu lhe falei, bancada ruralista, que diz que os órgãos ambientais se preocupam com a natureza, mas não se preocupam com as pessoas. Eu queria saber que resposta o senhor dá para quem usa esse argumento. A história mostra para nós, e é importante que as pessoas entendam, no Brasil não existe uma licença social, não existem licenças para outros temas, existe a licença ambiental. Então, o licenciamento ambiental ele acaba tendo que abraçar todas essas questões. O licenciamento ambiental é levado em conta todos os aspectos socioeconômicos de uma determinada área, né? Toda a área de entorno, as questões dos impactos diretos e indiretos, as comunidades envolvidas. Então, não é verdade isso que a questão social não é levada em conta. Agora, de fato, a gente pode melhorar, a gente pode ter uma eficiência maior. Os órgãos ambientais do país precisam ter estruturas melhores. Aqui no IBAMA a gente está fazendo isso, esse esforço de fortalecimento institucional. Já trocamos todos os equipamentos, estamos com um novo sistema informatizado de licenciamento ambiental para ser lançado, estamos fazendo uma revisão regulatória interna, né? Agora, querer colocar a culpa do licenciamento ambiental... é muito difícil você verificar uma obra, um empreendimento do país que de fato não tenha acontecido por conta do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental tem melhorado em muito a qualidade das obras, dos empreendimentos de infraestrutura no país. A gente já teve casos como, por exemplo, de Cubatão, que chegou a ser a cidade mais poluída do mundo e ficava muito próximo do litoral do estado de São Paulo, e que só foi revertido por conta do licenciamento ambiental, né? De quando começou o licenciamento ambiental naquela região. Os desastres com óleo, com petróleo no mundo, reduziram quase muito próximo de 100% com o licenciamento ambiental rigoroso para o setor, né? Então, assim, isso não é verdade. A gente tem emitido licenças muito relevantes aqui no IBAMA, para setores, inclusive setores bastante controversos, né?
uma das grandes polêmicas que nós tivemos foi o licenciamento do petróleo agora, obviamente, na costa norte brasileira, né, naquela região da margem equatorial. E a licença só saiu porque nós fomos bastante rigorosos e o empreendedor, naquele caso a Petrobras, atendeu todas as exigências do IBAMA. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que o licenciamento não está aí para prejudicar nenhum setor. Pelo contrário, a gente precisa que todos os setores tenham licenciamento, mas não é só ter o licenciamento. É, de fato, ter um compromisso com a sociedade, um compromisso com a sustentabilidade, é respeitar as regras e as normas, né, e operar de uma forma que a gente não tenha uma repetição do que foi Mariana e Brumadinho, com muitas mortes, com uma região inteira destruída, né, por conta de um empreendimento que, embora tivesse licenciamento ambiental, não estava, obviamente, respeitando as regras. Rodrigo, a gente acabou de sair de uma COP aqui no Brasil. O Brasil promoveu a Conferência do Clima, a Conferência das Partes do Clima aqui em Belém. Agora, estamos acabando de sair da COP. Que mensagem que o Congresso brasileiro, ao derrubar esses vetos, passa para o mundo num momento como esse? Eu não sei se é uma questão só para o mundo, né? Eu acho que a gente precisa olhar muito para o nosso país, né? O Brasil ainda tem taxas altas de desmatamento. O IBAMA está trabalhando muito para reduzir essas taxas. Derrubamos o desmatamento na Amazônia em 50%. Por um outro lado, agora vem um projeto de lei que facilita em muito o licenciamento, inclusive de estradas dentro da Amazônia. Então, assim, a gente precisa olhar para o nosso país, entender a importância do patrimônio ambiental que a gente tem, né? Obviamente que o Brasil é reconhecido mundialmente por temas de sustentabilidade. O Brasil é o país que tem o maior percentual de energia limpa e renovável do mundo. O Brasil tem programas de biocombustível. O Brasil, apesar de tudo, em 500 anos a gente conseguiu manter ainda metade do nosso território coberto por vegetação nativa. A gente tem uma legislação ambiental rigorosa, mas que não é impeditiva ao desenvolvimento, pelo contrário, né? A gente tem atividades como, por exemplo, a maior mina de ferro e manganês do mundo a céu aberto, licenciada pelo IBAMA, que é a mineração em Carajás. Então, assim, a gente tem exemplos muito bem colocados, né, de que é possível essa conciliação entre o desenvolvimento e o meio ambiente. E a gente acabou de sediar uma COP, né, não faz o mínimo sentido uma semana depois a gente vem e derruba todos os vetos e libera geral, né? Então, acho que temos um problema aí, e um problema muito sério. Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar com a gente aqui no canal UOL, no Poder e Mercado. Volte sempre, a gente pretende dar mais ênfase e destacar mais as questões ambientais aqui, porque a gente sabe da relevância que esse tema tem para o nosso país e para o mundo. Muito obrigado, até uma próxima ocasião. Eu que agradeço, um grande abraço a todos vocês.